Por cerca de 2 séculos, a Marinha Real Britânica dominou os oceanos do mundo, desempenhando um papel crucial na expansão do Império Britânico. Contudo, após quase um século de declínio, o poderio naval britânico está ressurgindo, liderado pela nova fragata de caça submarina, a Type 26. E não são apenas os britânicos que se beneficiarão desse retorno. Recentemente, a Noruega se juntou a Canadá e Austrália ao fazer um grande pedido por essas fragatas. Este passo marca um fortalecimento da colaboração militar entre o Reino Unido e seus vizinhos escandinavos, além de representar um impulso significativo para a indústria naval britânica. Pode ser também um movimento decisivo nos esforços da OTAN para controlar e deter a Rússia na cada vez mais disputada região do Ártico. O que está acontecendo? E por que isso é importante? Desde o final do século XVII até a Primeira Guerra Mundial, a Britânia comandava os mares. A superioridade da Marinha Real começou a ser desafiada, principalmente pelos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1892, o Reino Unido respondia por mais de 80% da construção naval comercial no mundo, e até mesmo na década de 1950, ainda construía cerca de 1/4 dos navios do planeta. Contudo, um declínio acentuado se iniciou, impulsionado pelo shift para a produção em massa e pelas técnicas de soldagem desenvolvidas nos Estados Unidos após a guerra. Esses avanços tornaram obsoletos os estaleiros menores e mais antigos do Reino Unido, e até 2025, a contribuição britânica para a construção naval mundial caiu a menos de 1%. Agora, esse gigante adormecido está acordando. Principalmente no campo da construção naval militar. A fragata Type 26, em particular, pode ser o impulso necessário para devolver ao Reino Unido sua posição como uma das potências navais dominantes do planeta. Mais importante ainda, este novo navio está se configurando como um componente primário nas defesas da OTAN contra a Rússia no Ártico, funcionando como um caçador de submarinos de alta tecnologia. A decisão da Noruega, anunciada em agosto de 2025, de adquirir ao menos 5 dessas fragatas faz dela o 4º membro da OTAN a incorporar esses navios, junto com o Reino Unido, Canadá e Austrália. Enquanto isso, o Reino Unido está em negociações sobre mais acordos significativos de aquisição naval com outros 2 membros da OTAN, Dinamarca e Suécia. Essas decisões indicam como a colaboração militar está se tornando uma prioridade na face das crescentes ameaças, especialmente com a Rússia expandindo suas operações na região do Ártico. Como essas fragatas influenciarão o equilíbrio de poder no mar? E será que a Marinha Real Britânica conseguirá recuperar sua antiga glória? Os tempos estão mudando rapidamente e as ondas do oceano nunca foram tão instáveis. Até aqui, vimos como o Reino Unido está ressurgindo como uma potência naval, com sua fragata de próxima geração, a Type 26, se tornando peça-chave na proteção do Ártico contra a ameaça russa. Agora, imagine o impacto dessa virada quando, em agosto de 2025, a Noruega anunciou a compra de pelo menos 5 dessas fragatas. Isso a torna o 4º membro da Aliança Ocidental a operar esses navios, somando-se ao Reino Unido, Canadá e Austrália. Mas a história não para aí. O Reino Unido também negocia grandes contratos com Dinamarca e Suécia, embora esses tratem do Type 31, outra embarcação poderosa, mas que não tem as mesmas capacidades específicas da Type 26. Operar a Type 26, no entanto, permitirá que esses países partilhem suporte, treinamento e tecnologia. Afinal, combater submarinos no Atlântico Norte é um verdadeiro trabalho em equipe. Imagine as ondas ásperas, os sinais de sonar cortando o silêncio do oceano, e as equipes coordenando em tempo real, conectando sensores, peças de navios e estratégias para detectar inimigos invisíveis. Além disso, a parceria entre o Reino Unido e a Austrália, que também utilizam versões do Type 26, fortalece uma colaboração vital na região do Indo-Pacífico, especialmente dentro da aliança conhecida como AUKUS. Assim, este navio não é apenas uma arma poderosa, é a peça central de uma rede internacional de defesa. O acordo com a Noruega é colossal, estimado em 13,5 bilhões de dólares, o maior investimento militar da história do país. Cada fragata custa cerca de 1,59 bilhão, e o valor do contrato indica que está incluso treinamento, suporte contínuo e possivelmente armamentos sofisticados. Para manter essas embarcações, uma nova base coberta será construída em Arstad, no norte da Noruega, em parceria com a BAE Systems, fabricante principal dos navios. Sinta a atmosfera tensa e determinada dos estaleiros, o cheiro do aço recém-forjado, enquanto essas máquinas futuristas ganham forma. Isso reflete um momento decisivo na parceria crescente entre Reino Unido e Noruega.
Desde fevereiro de 2025, os governos de ambos países têm trabalhado em um acordo estratégico que deve ser finalizado em breve, estabelecendo as bases para uma cooperação abrangente. Com a assinatura, iniciarão negociações detalhadas com a BAE para definir datas e garantias de entrega. Será que essa aliança vai realmente mudar o equilíbrio de poder no Ártico? As tempestades que assombram o mar gelado carregam um eco de incerteza, mas uma coisa é clara: o jogo naval está mudando, e a Noruega está apostando alto nessa reviravolta. O que virá a seguir pode redefinir o futuro da segurança na região mais gelada do planeta. Após um longo caminho até a finalização iminente de um acordo vinculante entre os governos da Noruega e do Reino Unido, tratativas detalhadas para a entrega das fragatas tipo 26 pela BAE Systems estão prestes a começar. Este acordo será apenas uma peça dentro de uma série maior de pactos industriais que visam fortalecer a cooperação entre os setores de defesa dos dois países, com foco claro no domínio marítimo e na contenção da frota do norte russa. O Reino Unido já figura como um dos parceiros cruciais da Noruega na área militar, ao lado dos Estados Unidos, Suécia, Finlândia e Alemanha. Em dezembro de 2024, os primeiros ministros Jonas Gahr Støre, da Noruega, e Sir Keir Starmer, do Reino Unido, assinaram uma declaração histórica para uma parceria estratégica que foca na segurança e na integração dentro da OTAN e da Força Expedicionária Conjunta liderada pelo Reino Unido. Essa força ainda inclui outros países nórdicos, os Bálticos e a Holanda. A atenção especial recai sobre a defesa da Flanco Norte, um território tenso onde ameaças híbridas se misturam a preocupações com a proteção das infraestruturas submarinas críticas no Mar do Norte. Antes dessa nova fase, a colaboração entre Noruega e Reino Unido já era constante, marcada por exercícios militares regulares em solo norueguês, envolvendo a Força de Comandos Britânica, uma elite que reúne os Royal Marines, a Marinha Real e a Força Aérea Real. Além disso, as nações uniam forças para enfrentar o desafio dos submarinos russos, operando patrulhas aéreas com aeronaves P-8. A Noruega, por sua vez, envia suas fragatas para integrar os grupos de ataque dos porta-aviões britânicos no Indo-Pacífico, grupos esses que também se preparam para atuar no flanco norte. A compra das fragatas tipo 26, portanto, derruba uma barreira antiga, elevando essa associação militar a um novo patamar. A escolha rápida da Noruega pelo Reino Unido como parceiro na licitação, competindo contra gigantes como França, Alemanha e Estados Unidos, não apenas reforça seu compromisso declarado de renovar completamente suas forças armadas na próxima década, mas também prova sua disposição real de investir pesado para isso. Afinal, palavras ganham peso quando acompanhadas por recursos concretos. No começo de 2025, os membros da OTAN concordaram em aumentar seus gastos militares individuais para 5% do produto interno bruto até 2035. Mas será que todos estão realmente preparados para cumprir uma meta tão ambiciosa? Enquanto a Alemanha, França e o próprio Reino Unido lutam contra crescimento lento, produtividade baixa, dívidas astronômicas e inflação crescente, encontrar esses recursos exigirá decisões duríssimas, cortes severos, mais empréstimos e até impressão de dinheiro, que deve alimentar ainda mais a inflação. Diante desse cenário desafiador, a Noruega se destaca, graças a seu fundo soberano alimentado pelas exportações de hidrocarbonetos. Tem dinheiro sobrando no cofre para bancar uma grande expansão militar. Essa fortaleza financeira pode ser um divisor de águas na geopolítica do Ártico e do Atlântico Norte. Mas, enquanto o relógio avança para a assinatura final desse acordo crucial, uma pergunta inquietante permanece no ar. Será que essa aliança entre Noruega e Reino Unido será suficiente para conter a crescente ameaça russa naquele território gelado? Ou estaremos apenas assistindo ao prelúdio de um jogo geopolítico ainda mais intenso e perigoso? A resposta está mais próxima do que imaginamos, e pode mudar tudo o que sabemos sobre segurança global. Você sabia que a Noruega acabou de escolher um caça-submarino britânico que custa quase 2 bilhões de dólares por unidade? Essa decisão pode mudar o equilíbrio de poder no Ártico. Mas o que realmente está em jogo? Primeiro, muitos países ainda gastam apenas 2% do PIB em defesa, ou menos. A Alemanha, França e até a Grã-Bretanha enfrentam crescimento lento, baixa produtividade e dívidas altas. Conseguir recursos exige cortes rigorosos, mais dívida ou impressão de dinheiro, o que alimenta a inflação. Essa realidade incomoda cidadãos que já manifestam insatisfação recorde com seus governos. Ao contrário, a Noruega tem um cofre soberano alimentado por receitas de hidrocarboneto. Seu reservatório permite financiar um aumento drástico nos gastos militares. Essa abundância foi decisiva para escolher o Type 26 em vez da frégate de defesa e intervenção francesa, ou FDI.
O Type 26 é mais caro, mas é a ferramenta ideal para caçar submarinos high-tech. Um cliente com menos recursos teria optado pela alternativa mais barata. A compra de 5 Types 26 integra um plano de modernização ambicioso. A Noruega pretende substituir toda a frota por 28 navios de casco comum e adquirir 2 submarinos UT-12CD alemães para substituir a envelhecida classe Ula. Esse programa já existia antes do compromisso da OTAN de elevar o gasto para 5% do PIB até 2035, mas agora se encaixa numa estratégia maior de dissuasão contra a Rússia. Entre 2022 e 2025, o orçamento de defesa será dobrado, culminando em uma revisão completa das Forças Armadas até 2036. Mas há mais. O acordo multibilionário, cerca de 13 bilhões e 500 milhões de dólares, inclui treinamento, apoio contínuo e possivelmente armamento adicional. Um novo estaleiro coberto será erguido em Arstad, no norte, em parceria com a BAE Systems, garantindo manutenção local. Essa cooperação fortalece a aliança escandinava dentro da OTAN e alimenta a força conjunta de combate antissubmarino no Atlântico Norte. E se essa parceria ainda evoluir? Negociações avançam com a Dinamarca e a Suécia, que podem adquirir o Type 31 Arroviad 140, ampliando ainda mais a interoperabilidade. As forças nórdicas, já treinadas em exercícios conjuntos e patrulhas com aeronaves MQ-9 Reaper, ganharão um salto tecnológico que pode tornar o Ártico um verdadeiro campo de batalha submarino. A pergunta que fica no ar: será que a combinação de recursos noruegueses, tecnologia britânica e apoio da OTAN é suficiente para conter a frota do norte russo? Ou estamos à beira de uma nova corrida armamentista no gelo? Só o futuro revelará se esse investimento será a ponte que salvará a região ou o primeiro passo para um confronto ainda maior. A estratégia de aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB na próxima década faz parte de um plano maior da Noruega para conter a influência russa. Entre 2022 e 2025, o país pretende dobrar sua verba militar e renovar completamente suas forças armadas até 2036. Esse movimento vigoroso visa garantir uma defesa sólida em um cenário global cada vez mais tenso. Dentro desse contexto, a aquisição das fragatas tipo 26 sinaliza uma mudança crucial no foco da Marinha Real norueguesa, conhecida como HON. A história dessa força naval vai muito além dos tempos modernos. Tudo começou em 955, com a criação do Leidan pelo rei viking Hakon, o Bom, embora sistemas semelhantes já existissem há séculos antes. A verdadeira fundação da HON, como entidade autônoma, só aconteceu em 1814, quase 850 anos depois, a partir dos restos da Marinha Conjunta da Dinamarca e Noruega. Naquela época, Dinamarca e Noruega formavam um único reino e compartilhavam uma marinha unificada. Quando se separaram em 1814, a situação da frota era precária, e a Noruega recebeu a parte menor dessa herança naval, apenas 39 oficiais, 16 navios menores do tipo Brig e Skuna, 46 chalupas armadas e 51 barcaças militares. Uma frota modesta para um país que enfrentaria grandes desafios à frente. Mas hoje, esse cenário é bem diferente. A Noruega construiu uma força naval estratégica composta por embarcações menores, ágeis e adaptadas ao terreno complicado, as águas restritas, os fiordes profundos e o mar revolto que contornam sua costa. A organização da HON divide-se em 3 pilares: a frota, a guarda costeira e várias bases principais espalhadas estrategicamente. Entre essas bases destaca-se a Kongsvern, no município de Bergen, que funciona como a principal instalação naval do país. Em Ansund, no município de Tjeldsund, estão localizadas as forças especiais e os fuzileiros navais. Trondenesfort, em Arstad, abriga o comando dos guardas costeiros da região, enquanto a base naval de Sortland é o reduto do Esquadrão Norte da Guarda Costeira. Além disso, existem várias outras bases dedicadas ao treinamento e suporte dessas forças. A geografia única da Noruega é um dos maiores desafios para a defesa. Sua costa, marcada por montanhas íngremes, estende-se por mais de 63 mil milhas, incluindo fiordes e ilhas, sendo a segunda mais longa do mundo, atrás apenas do Canadá. Defender tantas áreas diversas exige uma marinha versátil, não grandes navios de combate, mas sim pequenos, rápidos e eficazes. Os maiores navios da frota atual são as 5 fragatas da classe Fridtjof Nansen, incorporadas entre 2006 e 2011. Cada uma delas é equipada com helicópteros marítimos NH-90, torpedos antissubmarino e uma combinação poderosa de mísseis noruegueses e americanos. Essas fragatas formam a espinha dorsal da proteção naval norueguesa, verdadeiros guardiões das águas geladas do norte.
No entanto, as armas mais temidas da Noruega não são apenas esses grandes navios, mas sua frota de embarcações rápidas de ataque. Pequenas e letais, essas embarcações são capazes de manobras surpreendentemente ágeis, desafiando inimigos muito maiores e fortalecendo a defesa da costa norueguesa. Imagine o estrondo dos motores cortando o silêncio frio da madrugada. O cheiro salgado do mar misturado ao ar gelado, enquanto a luz tênue do sol da aurora pinta o céu com tons pastéis. É nesse cenário que a RON se prepara para enfrentar novos desafios, armada até os dentes, pronta para defender sua soberania e seus mares. Mas com a chegada das fragatas tipo 26, muito mais avançadas e especializadas na caça a submarinos, a história da marinha norueguesa está prestes a entrar em uma nova era, mais tecnológica e perigosa. Será que essa transformação será suficiente para conter a ameaça russa que cresce nas águas do Ártico? Ou será apenas o começo de uma corrida armamentista que pode colocar a região em efervescência? A resposta está a caminho, e os próximos capítulos dessa saga prometem reviravoltas surpreendentes. Você sabia que a Noruega, com sua costa imensa e repleta de fiordes escarpados, mantém uma força naval ágil e letal, capaz de desaparecer nas sombras da névoa em questão de segundos? Para proteger seus territórios escavados pelos mares mais frios do planeta, o país aposta em navios menores e velozes, uma estratégia ousada diante das ameaças atuais. Então, como exatamente essa marinha moderna está estruturada para enfrentar desafios cada vez mais complexos? Vamos relembrar. A Noruega defende sua extensa linha costeira com uma frota predominantemente composta por pequenos navios ágeis, não por gigantescos e lentos monstros do mar. As maiores embarcações de superfície atualmente são as 5 fragatas da classe Fridtjof Nansen, entregues entre 2006 e 2011. Agora, descubra o que torna esse arsenal realmente impressionante. Essas fragatas multifuncionais são equipadas com helicópteros marítimos NH-90, torpedos antissubmarinos e uma combinação poderosa de mísseis noruegueses e americanos, o verdadeiro coração pulsante da defesa naval do país. Mas a arma mais formidável da Noruega está além dessas gigantes elegantemente armadas. São as pequenas, rápidas e mortais embarcações de ataque rápido, conhecidas como FACS, que formam o verdadeiro braço de ataque litorâneo norueguês. A espinha dorsal dessa força reside em 6 navios da classe Skjold, sucessores modernos das antigas classes Storm, SNGG e Alk. Com cerca de 274 toneladas, cada um carrega 8 mísseis Naval Strike e um canhão Otto Melara de 76 mm. Imagine uma fuselagem feita de compósitos leves, desenhada para a furtividade. Capaz de disparar a mais de 60 nós, ultrapassando até mesmo os mais rápidos combatentes marítimos. Esses navios operam em pequenos grupos, como lobos entre os fiordes, se escondendo dos radares para atacar com precisão fatal, e sumir tão rápido quanto surgiram, o som cortante de suas turbinas ecoando desaparecendo no horizonte. Mas a marinha norueguesa não para por aí. Ela conta também com 5 navios especializados em limpeza de minas, entre eles o Nordkapp A531, um ex-patrulheiro da Guarda Costeira remodelado para o serviço naval em 2022. Os patrulheiros da classe Nordkapp, que outrora foram os maiores da guarda ativa da Noruega até 2023, têm 3.300 toneladas, o dobro do tamanho das fragatas Oslo, e incluem um helicóptero LYNX a bordo. Apesar de terem o casco reforçado para quebrar gelo em áreas congeladas, a necessidade por equipamentos ainda mais avançados levou ao desenvolvimento e atualização para a nova classe Jan Mayen, iniciada em 2023. Esses novos navios são verdadeiros colossos em comparação. Ultrapassam as 10.000 toneladas e medem cerca de 142 metros de comprimento. Capazes de transportar 2 helicópteros, mantêm o canhão principal de 57 mm, mas podem ser rapidamente adaptados para receber um arsenal muito mais diversificado, preparado para qualquer conflito ou missão urgente. Além disso, a Noruega está investindo na modernização de sua frota de embarcações para o comando das forças costeiras, os famosos Rangers, preparando-os para um futuro cheio de incertezas e desafios crescentes no Mar do Norte e no Ártico. Será que essa renovação audaciosa da marinha norueguesa muda para sempre o jogo do poder militar na região? Ou será apenas um movimento numa partida muito maior, ainda por vir? A resposta pode surpreender quem menos espera, porque no frio silencioso dos fiordes, segredos e estratégias deslizam tão perigosamente quanto os próprios navios de guerra. Lembra da decisão da Noruega de modernizar sua marinha? Antes, eles já haviam anunciado planos para renovar suas embarcações de comando costeiro e substituir helicópteros antigos por modelos mais modernos, capazes de transportar armas variadas.
Agora a ideia é ainda mais ambiciosa. A nova embarcação terá autonomia para ficar no mar por até uma semana e acomodar uma tripulação de 6 pessoas, além de um pelotão de rangers costeiros com seus equipamentos. E mais, poderá levar um drone pesado de até 150 quilos, ampliando drasticamente a capacidade operacional da Marinha norueguesa. Paralelamente, a Noruega avança na aquisição de sistemas autônomos para combater minas, incluindo 2 navios-mãe para apoiar essas operações. Mas o verdadeiro troféu dessa renovação é a decisão de comprar pelo menos 5 fragatas britânicas do modelo Type 26, injetando um investimento colossal de 13,5 bilhões de dólares, a maior compra militar da história da Noruega. Para o Reino Unido, esse contrato é uma vitória esmagadora. Desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum projeto militar britânico alcançou tamanho sucesso na exportação. Essas 5 unidades norueguesas somam-se às outras encomendas, 8 para a própria Marinha Real Britânica, 6 para a Austrália e até 15 para o Canadá, totalizando, no mínimo, 34 fragatas Type 26 a caminho. Cada fragata leva cerca de 5 anos para ser construída, mas a BAE Systems, principal fabricante, planeja acelerar o processo para conseguir entregar um navio por ano a partir da 5ª unidade. Vale destacar que essa produção mobiliza uma cadeia industrial gigantesca, envolvendo cerca de 400 empresas espalhadas pelo Reino Unido. A importância desse projeto vai muito além da segurança marítima da Noruega ou da OTAN. É uma injeção vital na indústria naval britânica, que há décadas luta para retomar seu protagonismo global. Além disso, o programa gera milhares de empregos e fortalece centenas de pequenos e médios negócios nacionais. Mas um desafio enorme ronda tudo isso: gerenciar a produção em larga escala dos Type 26, garantindo que a fábrica consiga manter o ritmo e a qualidade das entregas. A BAE está atualmente focada na construção das primeiras 5 fragatas para a Marinha Real Britânica, uma missão que exige disciplina, precisão e o máximo de inovação. Será que o Reino Unido conseguirá driblar essas dificuldades e manter a liderança do mundo naval mais uma vez? E como a chegada dessas poderosas fragatas vai alterar o equilíbrio estratégico na região do Ártico, desafiando as ações da Rússia? A resposta pode definir não só o futuro das marinhas envolvidas, mas o destino das próximas décadas na geopolítica mundial. Resumo da parte anterior. O Reino Unido enfrenta o grande desafio de organizar a entrega de todas as fragatas tipo 26 já encomendadas. A BAE está construindo as primeiras 5 unidades para a Marinha Real, enquanto a Noruega espera receber seu primeiro navio ainda este ano. E se eu lhe disser que um dos barcos destinados à Marinha Real pode ser desviado para a frota norueguesa ainda antes de 2028? Essa troca inesperada pode mudar o equilíbrio de poder no Ártico. A produção ocorre quase que exclusivamente nos estaleiros da BAE ao longo do rio Clyde, perto de Glasgow, na Escócia. Lá, também serão fabricados os navios pedidos pela Noruega. O primeiro desses embarques está programado para 2028, mas a Noruega exigiu entrega no mesmo ano. Para cumprir o prazo, um dos navios em construção para a Marinha Real terá que mudar de rota. Possivelmente o terceiro casco, o HMS Belfast, ou o quarto, o HMS Birmingham, será redirecionado para Rom. Essa troca foi revelada pelo site especializado Navy Lookout, que aponta um gargalo crítico na fase de equipagem em Scotstoun. Em Scotstoun faltam mãos habilidosas para integrar armas complexas, sensores avançados e sistemas de combate. Sem esses especialistas, a montagem desacelera. Para aliviar o problema, a BAE poderia contar com Camel Laird em Birkenhead, com Ferguson Marine em Port Glasgow e com a IP no Tyne, que possivelmente receberão subcontratos adicionais. Essas empresas precisariam produzir blocos de casco extras, complementando o trabalho nos estaleiros de Govan. A BAE já investiu pesado na modernização dessas instalações, mas ainda não está claro se o ritmo de produção pode ser ainda mais acelerado. Do ponto de vista britânico, a Marinha Real precisa desesperadamente de novas fragatas. Qualquer atraso na substituição das tipo 23 pelas tipo 26 geraria controvérsia. Contudo, não se trata de um jogo de soma zero. As fragatas norueguesas desempenharão missões semelhantes às da Marinha Real, caçar submarinos russos no Alto Norte. Assim, o ganho estratégico e econômico de trocar de posição na fila de entregas com a Noruega supera a perda temporária para o Reino Unido. Se a BAE conseguir ampliar a produção e alcançar economias de escala, esses entraves deverão desaparecer. Mas e se a demanda continuar crescendo e novos gargalos surgirem? Será que a indústria naval conseguirá manter o ritmo sem comprometer a qualidade? O futuro das frações de alta mar depende de decisões que ainda não foram tomadas. Resumo da parte anterior.
Apesar dos atrasos, a produção em massa dos Type 26 promete superar perdas curtas do Reino Unido. Se a BAE acelerar a fábrica, os gargalos poderão desaparecer, mas o cronograma apertado ainda ameaça novos atrasos. Você sabia que a Noruega acabou de fechar o maior contrato de armamento da sua história, de 13,5 bilhões de dólares, para 5 fragatas que custam 1,59 bilhão cada? Essa aposta pode mudar o equilíbrio no Ártico. Mas será que o investimento será suficiente para conter a frota russa? Um perfume de metal quente paira sobre o estaleiro em Arstad. A névoa da manhã traz o som ritmado dos guindastes como batidas de coração. A Noruega espera receber todas as embarcações até 2035, e a Marinha Real compartilha o mesmo prazo. O Canadá projeta entregas no início da década de 2030, enquanto a Austrália aguarda seu primeiro navio em 2032. As versões australianas Hunter e canadenses River são mais robustas que as britânicas e norueguesas, ainda que mantenham cerca de 70% de componentes em comum. O que acontecerá se essas diferenças provocarem incompatibilidades operacionais? A fragata padrão Type 26 pesa 6.900 toneladas e mede 492 pés. É um caça-submarinos por excelência, mas pode cumprir missões múltiplas. Ela traz 24 células em King 4 vertical, capazes de lançar mísseis de defesa aérea e mísseis de cruzeiro Tomal. O sonar arrastado Thales S2087, conhecido como Captas 4, capta ruídos a quase 150 km, aliado ao sonar Ultra Electronics tipo 2150. Cada navio carrega um helicóptero antissubmarino, pronto para deslizar sobre o oceano. Quando o sonar vibra, o som parece um rugido distante de baleia. Como esses sensores se portarão nas águas geladas do norte? A classe River incorpora mudanças profundas para reforçar a defesa aérea. O sistema de gerenciamento de combate Aegis com radar AN, SPY-7 e Hardware Cooperative Engagement Capability, integra-se ao conjunto de lançadores em King 4. Essa configuração permite comunicação fluida com a Marinha dos Estados Unidos e o NORAD. O míssil ponto-defesa RIM-16 Rolling Airframe substitui o cão Ciceptor britânico. Já a classe Hunter da Austrália troca o radar Artisan 997 por um radar de fase CEAFAR 2, desenvolvido localmente, e conserva o Aegis e a interface tática Saab Austrália. Ela também incorpora o helicóptero naval Lockheed Martin MH-60R e sistemas de comunicação específicos australianos. Se todas essas tecnologias convergirem, a frota anglo-norte-europeia terá uma vantagem decisiva? Ou será apenas mais um quebra-cabeça a ser montado quando o gelo começar a rachar? Resumo da parte anterior. O sistema de radar Type 997 Artisan foi combinado com o radar Fazer Array CEAFAR 2 australiano, integrando ainda o sistema de combate Aegis, a interface tática da Saab Austrália e o helicóptero naval MH-60R da Lockheed Martin, além de comunicações específicas para a Austrália. Gancho impactante. Você já imaginou um navio que parece deslizar como um fantasma silencioso, capaz de ouvir o sussurro de um submarino antes mesmo dele perceber a presença? Essa é a promessa da nova classe que está redefinindo o poder marítimo. A embarcação da classe Hunter e River Type compartilha a mesma espinha dorsal computacional, o layout do convés de voo, a baía de missão, o sistema de climatização, a propulsão, a geração de energia, as caixas de transmissão, os mecanismos de direção e as hélices do modelo padrão Type 26. Não há alterações nas características antissubmarinas furtivas, herdadas das técnicas de construção de submarinos nucleares. Com capacidade acústica superior e assinatura sonora quase nula, o navio foi projetado para detectar primeiro, mantendo a vantagem no domínio submerso. O casco foi moldado para minimizar ruídos de fluxo e interação com a superfície. Ele desliza na água sem perturbações, reduzindo drasticamente sua assinatura acústica. Cada armação transversal é única, pensada para cortar vibrações. Todo equipamento gerador de ruído, motores, bombas, ventiladores, foi concebido para emitir o mínimo som ou foi isolado acusticamente. As tubulações e bandejas de cabos são fixadas com amortecedores de borracha, impedindo que vibrações se transmitam ao casco e ao mar. Até o sistema de combate a incêndio foi silencioso. Grandes tanques pressurizados contêm espuma aquosa formadora de filme, eliminando a necessidade de bombas barulhentas. Uma pequena equipe no centro de controle pode liberar a espuma rapidamente por uma rede de tubos que percorre todo o navio. Esses atributos furtivos, combinados com armas configuráveis avançadas e interoperabilidade robusta com integrações atuais e futuras da aliança, tornam o Type 26 a escolha preferida para enfrentar submarinos russos.
O flanco norte da frota russa sente o frio na espinha ao observar esses desenvolvimentos surgindo em seu próprio Ártico. Cliffhanger. Mas o que acontecerá quando esses espectros de aço encontrarem as profundezas dominadas por tecnologia russa? O próximo movimento pode mudar o rumo da corrida armamentista no gelo. Por aproximadamente 2 séculos, a Marinha Real Britânica dominou os mares do mundo, sendo crucial para a expansão do Império Britânico. Porém, após quase um século de declínio, a Força Naval Britânica está ressurgindo, liderada pela fragata de caça submarina de próxima geração, o tipo 26. Este avanço não é benéfico apenas para a Marinha Real. A Noruega, junto com o Canadá e a Austrália, também fez um grande pedido para os tipo 26. Essa escolha representa um passo significativo em uma colaboração militar crescente entre o Reino Unido e seus vizinhos escandinavos, trazendo um grande impulso para a indústria de construção naval britânica. Essa movimentação pode ser decisiva para as estratégias da OTAN em conter a Rússia na cada vez mais disputada região do Ártico. Vamos desvendar o que está em jogo e sua importância. De meados do século XVII até a Primeira Guerra Mundial, a Marinha Real Britânica reinava nos mares. Apenas durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a desbancar o Reino Unido como a principal potência naval. Em 1892, o Reino Unido possuía mais de 80% da produção global de navios comerciais, e mesmo na década de 1950, ainda construía cerca de 25% dos navios do mundo. Entretanto, uma queda acentuada começou, acelerada pela adoção de técnicas de produção em massa e soldagem desenvolvidas nos Estados Unidos, que tornaram os estaleiros britânicos obsoletos. Em 2025, o Reino Unido passava a contribuir com menos de 1% da produção global de construção naval. Agora esse gigante adormecido está despertando, principalmente no setor militar. A fragata tipo 26, em particular, parece ter o potencial necessário para recuperar a posição do Reino Unido como uma das principais potências navais do mundo. Este navio de nova geração é crucial também para a defesa da OTAN contra a Rússia no Ártico, servindo como um